do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim a palavra: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto será glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Pai querido, nós somos os discípulos de Jesus. Nós temos aprendido dele. Nós temos aprendido a ele. E nós queremos continuar a aprender. Nós desejamos que o Senhor nos ensine, para que nesse ensino venha correção, venha demonstração, venha o trabalhar do teu Espírito na purificação, para a santidade, para o frutificar. Continua-nos, ó Deus, a operar em nós, para a tua glória, através do Espírito, no ensinamento. É no nome de Jesus que nós te rogamos. Amém. Muito bem, irmãos. Então aqui nós temos três personagens. Nós temos um agricultor. Quem é o agricultor? Quem é o agricultor? Quem é o agricultor? Deus Pai. Tem a figura aqui de uma videira. Quem é a videira verdadeira? Cristo Jesus, o Filho. E nós temos aí os ramos. Então nós temos aí um quadro em que aparece um agricultor, nós temos uma videira e temos também os ramos. E o Senhor Jesus Cristo, Ele quer nos mostrar a união, e uma união vital, orgânica, entre ramos e videira. E essa união, ela culmina em frutificação. Essa videira, ela, através de seus ramos, ela frutifica. Essa união entre ramos ou vara e videira, ela tem um propósito de frutificação. Nós éramos oliveira brava, zambujeiro bravo. O nosso fruto não era bom, mas Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele vê muito dentro do seu propósito. Para Deus, se a gente olhar as Escrituras, parece que nunca houve pecado. Se a gente olhar para as promessas, parece que a humanidade nunca caiu. Porque quando o Senhor fala da sua videira, quando fala do seu povo, quando fala da sua
Então nós temos Deus, que tem toda essa responsabilidade. Ele tem a coragem de falar em Gênesis 2, de uma mulher que foi tirada do próprio homem. E desse homem, ele tira uma costela do lado e ele forma a mulher. E ele diz para o homem: olha, essa agora é o osso dos seus ossos, carne da sua carne. Ela será chamada de varoa, porque do homem foi tomada. E essa varoa é uma ajudadora idônea. O que ele quer falar com isso? O que ele está dizendo com isso? O Senhor não deseja simplesmente contar historinhas. O Senhor não deseja falar palavras soltas. Ele estava falando da sua igreja. Ele estava dizendo, porque ele fala em Romanos, em Coríntios, que Adão, em Romanos, que Adão prefigura a imagem daquele que haveria de vir. Adão, ele prefigura Cristo. Eva prefigura a igreja. Então ele diz: é uma varoa idônea, é uma ajudadora. Ele diz em Efésios 5 que essa igreja, essa noiva, ela é gloriosa. Então, no aspecto de visão de Deus, a igreja, que é composta por redimidos, é a coisa mais linda que há no universo. Não tem manchas, não tem defeito. E por que Deus, ele a vê assim? Por que Deus tem essa visão? É preciso a gente entrar no coração de Deus. É preciso a gente escutar a batida do coração de Deus. Eu tenho rido, eu tenho sorrido quando eu vejo algumas pessoas que estão na periferia do Evangelho querendo falar sobre graça, querendo ser mestre, falar da palavra de Deus com autoridade. Irmãos, Deus, ele não dá, da sua parte ele não dá nada para aqueles que não têm se feito participante da sua seiva, para aqueles que não têm sido tratados pela sua palavra, por aqueles que não têm sido odiados pelo mundo, por aqueles que não têm sido experimentados no arado, aquele que tem ficado na periferia, aquele que tem sido teórico, aquele que tem experimentado o discipulado sem sujar os pés, ele não sabe nada. Ele é como um papagaio que paula e pensa que fala. Ele apenas repete frases sem autoridade, sem experiência. E a graça era muito paradoxal, era muito... O ensinamento, a didática de Deus, ela só pode ser experimentada por aqueles que têm experiência com o Espírito, aqueles que aprendem de fato com Deus, pelo ensinar do Espírito. Quem não tem o Espírito de Deus? Não adianta. E a igreja, é por isso que Deus, ele não dá nada fora da igreja. Eu tenho chegado a essa conclusão. Deus não tem nada fora da igreja. Sabiam disso? Porque Deus, ele proveu um corpo. Sacrifícios não quiser, mas um corpo informaste. Deus, ele não tem compromisso fora do corpo. Você pode esquecer, é balela. Se eu não reconhecer o corpo, se eu não me considerar corpo, se eu não tiver participação na vida do corpo, é besteira. Não adianta.
Deus, ele tem um projeto para o corpo. É por isso que Paulo diz, falando para os judeus e para os gregos, ele diz: olha, vamos acabar com a besteira, porque Deus aboliu no seu corpo a inimizade. Ele derrubou a parede de separação, para que dos dois criasse em si, o quê? Um novo homem. Há um só corpo, há uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só Senhor. Então, Deus formou um corpo. Deus formou um corpo. É por isso que, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: nós somos muitos, mas individualmente nós somos membros. Olha aqui, contradição. Individualmente, membros uns dos outros. Por que não individualmente membro do corpo? Ficava até mais difícil de se compreender, que dependemos uns dos outros. Mas ele disse que vocês individualmente são membros dos outros. Então, quem não considera isso, não tem nada da parte de Deus. Não tem nada. Eu posso amanhecer o dia, abrir a minha Bíblia, ler Provérbios, ir para o meu trabalho, mas se eu não considerar o corpo, Provérbios será para mim apenas Provérbios, sem vida. Mas se eu ler a palavra e considerar que eu sou membro do corpo de Cristo, que há uma dualidade, há uma cumplicidade, aí sim Deus transformará essa palavra que eu absorvi em vida para suprimento, dando e recebendo. Se isso não acontecer, as pessoas hoje têm tanto orgulho em dizer assim: eu sou membro do corpo de Cristo. Eu não sou membro de nenhuma instituição local. Eu sou membro do corpo de Cristo, para dizer assim: eu não dependo de ninguém, eu sou o dono. Eu não sou membro de lugar nenhum. Eu sou independente. Eu não tenho pastor, eu não dou dízimo, eu não me submeto a ninguém, só a Cristo. Mas interessante que o Senhor Jesus Cristo vai dizer assim, aí no 15 mesmo. Leia, por favor, o versículo 10. 15, 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Eu permaneço no amor do Pai. Aí no 10, ele diz: eu tenho guardado os mandamentos. Mas leia o 12 agora. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém? Amém. Que a gente ame uns aos outros, como o Senhor tem amado. Então ele diz: se vocês permanecem no amor, permanecem no mandamento, guardam o mandamento é esse, que ameis. E ninguém ama. Não dá certo o amor por correspondência. Não dá certo. Não dá certo o amor à distância. O amor tem que ser aquilo que é tocado, aquilo que se relaciona, aquilo que tem vivência, que tem experiência, né? Toque, cuidado. Então, ele está falando que essa união de Cristo e os ramos tem essa dinâmica. Tem essa dinâmica. O mundo vai odiar, ele diz isso no 15. Ele vai dizer assim: o mundo vos odeia, mas não tem problema porque me odiou. Mas não se preocupe, vocês estão em mim, vai ter fruto.
mesmo com ódio. Mas lê o versículo 2 e 3 de João 15. João 15, 2 e 3. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que eu produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Jesus passou cerca de 3 anos com os discípulos, todo dia. Eu acho que era todo dia. Eu penso que era todo dia. Não falhava um sábado. Primeiro dia de semana, eu estava lá partindo pão. Eu achei que a coisa continuava, porque Jesus disse: se meu pai trabalha, eu também trabalho. Então eu trabalho todo dia. Então estava lá Jesus com os discípulos, todo dia, ensinando. E os discípulos aprendendo. Aí Jesus chega aqui, no final desses 3 anos, dizendo: vocês já estão limpos. Por causa da palavra que eu tenho falado. Às vezes, eu cometo umas besteiras, aí eu vou ler a Bíblia e a Bíblia me ensina. Eu digo: meu Deus, mas por que eu não vi isso aqui antes? Por que eu não vi isso aqui na palavra? A palavra ela tem poder. O mandamento, diz Provérbios, é a lâmpada. A instrução é a luz. E a disciplina é a vida. Então, se o mandamento é lâmpada, então eu preciso conhecer o mandamento. Eu preciso da luz, que é a instrução do mandamento. Então, a palavra ela é lâmpada e é luz. E eu, como cristão, eu não posso imaginar que, rejeitando a palavra, eu terei sucesso. Eu sei que muitas vezes eu não tenho sido muito claro em pontos de vista. E eu pretendo de agora em diante procurar ser claro com relação aos irmãos, os pontos de vista, principalmente bíblicos. Eu quero que vocês vejam agora o meu ponto de vista. Eu sempre falei em muitos textos em Coríntios, que diz que não há comunhão entre trevas e luz, que não pode haver harmonia. Eu acho que eu tenho sido claro, que pela palavra o Senhor Deus proíbe o relacionamento entre luz e trevas, ou não? A gente não tem sido claro. Mas eu vou dar mais um versículo para os irmãos, que está lá em Provérbios, para que, se alguém perguntar qual o seu ponto de vista, eu sou um rapaz lindo, maravilhoso, eu quero namorar com uma moça linda, maravilhosa que não é crente, ou vice-versa. Aí você pode pegar esse versículo e mostrar para ele. Provérbios capítulo 1. Eu gostaria de pedir ao Joaquim que lesse inicialmente, que eu não vi ainda, eu queria que ele tivesse lido ontem, mas não deu para a gente ter comunhão ontem. Então ele, por favor, Provérbios capítulo 1. O microfone aí, lá. Só um instante, irmão. É o capítulo 2 de Provérbios. Provérbios capítulo 2. Leia o versículo 1, meu irmão. Filho, aprenda o que eu lhe ensino, e nunca esqueça o que mando você fazer. 2. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Ele vai dar entendimento, sabedoria. Aí, agora o irmão irá ler o versículo 10. Você se tornará sábio, e a sua sabedoria lhe dará prazer. Muito bem. Aprenda, escute o mandamento, preste atenção, e você vai ser sábio.
Mas se você não der ouvido, meu filho, sabe o que vai acontecer com você? Você vai cair no laço. Leia o versículo 15. Pessoas desonestas em quem não se pode confiar. São pessoas que se desviam do caminho. Você vai ser engordado por essas pessoas. Versículo 16. Então você será capaz de evitar a mulher imoral que tentar conquistá-lo com palavras sedutoras. Já não gostei da sua versão aí. Leia agora a nossa versão atualizada. Ou revista. 16. Para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, 17. a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Ele está dizendo que quem não tem sabedoria se junta ou com a mulher estrangeira. Quem é a mulher estrangeira? No nosso contexto? A mulher que não é cristã, que não é nascida de Deus. O que ela faz? Qual é a atitude dela? Ela lisonjeia com palavra, mas quando houver um avanço na idade, o que ela vai fazer? Se esquece do amigo da sua mocidade, ou seja, ela abandona a criança, ela vai embora, ela aproveita o cacheiro viajante e vai com ele, monta no jumento e vai embora. É o que a palavra está dizendo. Por quê? Porque ela não tem fidelidade. Ele não tem fidelidade. O ímpio não é fiel. Ele não sabe o que é isso. O que ele quer é satisfazer a sua carne. Então, quando o irmão ou a irmã diz assim, o que você acha? Lê para ele. Eu acho que você vai ser cornado, ou você vai ser cornada. É o que a Bíblia está dizendo. Não é eu, é a Bíblia. A mulher estrangeira se esquece do amigo da sua mocidade. Ou não é? Aí a gente diz assim, não, mas vai dar certo. Vocês prestam atenção que agora tem um provérbio, vai dar certo. É o pensamento positivo, vai dar certo. Não dá. Jó disse no capítulo 9 que ninguém nunca contendeu com Deus e ficou inteiro. Foi quebrado. E se eu quiser contender com Deus, eu vou ser quebrado. Aí vai ser quebrado. Não adianta. Essa história a gente já conhece. É filme repetido. Aí o cara fica triste, a menina fica triste. Ai meu Deus, estou sofrendo. Não deu ouvidos. Mas, graças a Deus que nós temos a palavra. A palavra, Jesus falou, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Essa palavra, ela tem um propósito. O propósito da palavra é prepará-los para frutificar. Veja aí Efésios capítulo 6, versículo 26. Efésios 6, 26. Como vai falar desse aspecto aí, a importância da palavra rema, a palavra viva, né? Efésios 5, 26. Para que a santificasse, tendo-o purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Aleluia! Para que a santificasse. Então Jesus se entregou naquela cruz para santificar o seu povo, a sua igreja. Como? Separando do mundo, separando aquilo que é comum. Então o propósito da entrega do Senhor Jesus, está lá em Gálatas 1:4, é que Ele se entregou por nós para nos redimir dos
nosso pecado, para nos separar do mundo. Mas ele diz mais: tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. O que é isso? Isso aí fala daquela bacia de bronze. O sacerdote, ele só poderia ministrar quando previamente ele fosse naquela bacia e se lavasse. Ele estaria ali limpo da contaminação, daquilo que está fora. Então ele está dizendo que houve uma lavagem de água pela palavra. A palavra, ela viva, a palavra vive em mim, ela me proporciona o experimentar da vida de Deus. Eu fui separado do mundo para que agora, pela palavra, eu pudesse ser saturado pela vida de Deus. Eu pudesse ser cheio da vida de Deus. Então a palavra, esse lavar na palavra, é exatamente aquilo que está lá em João 7, o rio de água viva. Eu expressando a vida de Deus, porque a palavra em mim, o Espírito Santo processa a vida, ele torna a palavra viva, ele torna a palavra que proporciona o receber de Deus da sua vida. Então ele vai dizer para os discípulos: vocês têm sido lavados, tão limpos pela palavra. A palavra está em vocês, enxertada em vocês, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a palavra, ela tem esse propósito. Para o mundo, eles podem conhecer a Bíblia de capa a capa, mas eles não têm o Espírito para transformá-la em rima. Mas os filhos de Deus têm o Espírito, e esse Espírito transforma a palavra em vida. A palavra ganha vida, assim como a palavra, ela encadernada, ela ganhou pele em Jesus Cristo, carne e sangue. A palavra, o Logos, que se fez verbo. Agora, essa palavra em nós, ela também ganha vida, ela ganha corpo em nós. Então ele diz: vocês já estão limpos, e agora vocês podem frutificar. Porque frutificar nada mais é do que expressar Deus. É uma vida que expressa Deus. É uma vida que glorifica a Deus. É uma vida que expressa Deus. Vamos ver João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Amém. As palavras, Jesus falou: vocês estão limpos pela palavra. E ele disse: as palavras que eu tenho proferido são Espírito e vida. Irmãos, como é que nós temos nos relacionados com essa palavra viva? Como é que nós temos encarado a palavra? Como é que nós temos absorvido essa palavra? Como é que temos considerado a palavra? Ele disse que as palavras que eu falo, que eu tenho falado, elas são Espírito e vida. Ela tem vida, ela é viva, ela é eficaz. Então, por meio do trabalhar de Deus para a frutificação, para a expressão de Deus, é por meio da palavra. E
E o pai é o agricultor. A figura do agricultor, quem é o agricultor? É o que cuida, que lava a terra. Filipenses ele vai dizer, aquele que começou a boa obra, fiel para completá-la, mas não tem nenhuma obra fora de Cristo, não tem nenhuma obra fora da palavra. E esse agricultor é aquele que vai cuidar da terra. E é interessante que o agricultor, ele sabe o tempo de plantar, ele sabe o tempo de limpar, ele sabe o tempo de colher, ele sabe o resultado da sua lavoura. Ele lavrou uma boa semente, numa boa terra, ele cuida, e agora ele espera o quê? Uma boa frutificação, ou não? Lá em Isaías ele denuncia, ele diz, eu vou falar um poema sobre o meu amado. Eu plantei uma vida excelente em um campo bom, esperava bons frutos, mas o que me deram? Uvas bravas, seu vinho é amargo, venenoso, o que resta? Eu derrubarei a sua cerca, eu enviarei para que os animais passem por cima, comam como pasto, porque não serve para nada. Esperava fruta excelente, mas me deu uvas bravas. E agora? Fomos enxertados em Jesus Cristo. Vocês lembram que eu falei que Deus ele vê o resultado final? Qual o resultado final? Igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem defeito. Sem defeito porque Satanás não pode acusar. Sem ruga porque o pecado já não deixou marcas, foi purificado, foi renovado. Não tem defeito, não tem mancha. Mancha é mácula, pecado não tem mais. Porque Deus, como agricultor, como lavrador, ele enxertou numa vida boa, excelente, trabalhou, podou, limpou, deu um instrumento que é a palavra, e agora ele olha e vê o resultado. Como agricultor, ele vê o resultado. Ele olha para a erva daninha nascendo do lado da videira, ele arranca. Ele olha para aquilo que não ajuda, ele corta. Ele vai podando, e ele diz, agora vocês são os ramos que vão ter uma frutificação, vocês vão frutificar. Vamos comparar dois textos. Vamos abrir em João 15:8 e 2 Timóteo 2:6. Vamos comparar esses dois textos. Noemi, você pode abrir um outro texto, quando sua mãe lê. Abra João 15:8. João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém. Foi o agricultor quem plantou a boa semente, foi o agricultor quem enxertou, era o agricultor quem cuida, e agora diz, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, porque o fruto de vocês expressa o trabalhar, expressa o objetivo, expressa a operação do agricultor. Então nisso é glorificado o Pai, e que deis muito fruto. Uma agricultura sem fruto é um agricultor miserável, um agricultor sem capacidade, um agricultor sem habilidade. Um campo que não frutifica, ele expressa a inexperiência, ele expressa a infidelidade do agricultor. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, a noiva gloriosa, sem ruga, sem mácula. Aqui é no final, aqui é na partida do Senhor, ele falando o que Deus espera da sua lavoura. 2 Timóteo 2:6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Amém. O lavrador, quem cuida da terra, deve ser o primeiro a experimentar do fruto. Nisto é glorificado o Pai, em que deis muito fruto. Os irmãos lembram que Jesus ele passa por uma árvore em plena estação de fruta, ele estava toda bonitinha. É sinal que ali já havia fruto, e quando ele chega, só tem folha. Então, houve uma decepção, porque ele esperava fruto, plena estação de fruto. E ele disse, o agricultor, ele deve experimentar os frutos. Você percebe que
Na festa da colheita, das primícias, as pessoas levavam os primeiros frutos em abril, maio, uma medida de flor de farinha, de cereal para o sacerdote. Ali era acolhido como oferta ao Senhor, oferta de manjares, oferta de primícias, e ali estava garantida a colheita. Então, o Senhor Deus Pai, Ele plantou uma vida excelente, enxertou os ramos, e agora o que Ele espera? Frutifique, expressar a vida de Deus. A vida de Deus expressa em nós, para a glória de Deus Pai. Não simplesmente um povo professa, não simplesmente um povo que sabe, que diz que ama, que conhece o Senhor, mas não. Então, essa videira, ela é o Senhor Jesus. Colossenses diz que nele reside corporalmente toda a plenitude de Deus. Ou seja, Deus investiu tudo em Cristo. Deus tem uma economia. A economia de Deus está no Filho. Ele é o grande cofre. Ele é o grande detentor da economia de Deus. Deus depositou tudo no Filho, enxertou-nos no Filho, para que agora a gente experimente essas riquezas. Agora a gente usufrua dessas riquezas. Fomos enxertados nada mais e nada menos do que no tudo de Deus. E agora Ele deseja que a gente usufrua disso, goze disso, experimente isso, ou não? Ou Ele vai deixar que a gente continue sem frutificar? Ele vai deixar que a gente continue sem produzir frutos para a glória dele? Ou Ele espera que a gente se esforce e frutifique? Não, mas Ele nos colocou em Cristo Jesus e agora deseja que nós experimente. Porque quando Ele olha para a noiva gloriosa, Ele olha para pessoas que experimentaram e desfrutaram de Cristo, na sua vitalidade, na sua riqueza, na sua grandiosidade. 15:4. Permanecerei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo? Permanecei em mim. E eu permanecerei em vós. Amém. Continue. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Em mim. Vamos ver um pouquinho o que significa permanecer em mim. Eu não sei se os irmãos já tiveram curiosidade de ver o que significa permanecer em Cristo. O que significa permanecer em Cristo? Mas nós sabemos que é a condição para glorificar o Pai, ou expressá-lo, é permanecer em Cristo. Essa videira, a qual está unida às varas, vara e videira. As varas, ou cristãos, elas são incapazes de frutificar em si mesmo, se não permanecerem no relacionamento com a pessoa de Cristo e seus valores. Irmãos, permanecer em Cristo significa relacionamento com a pessoa de Cristo. Se eu digo que permaneço em Cristo, eu estou me relacionando com Jesus Cristo. É inevitável. Se eu permaneço em Cristo, eu me relaciono com Cristo. Eu tenho interesse por Cristo. Eu estou encantado em ver a maneira como o pastor Marcondes ele tem tratado a pessoa de Cristo, o seu Evangelho. Ele parece um fanático, com uma bíbliazinha fina na mão,
saindo de porta em porta, em casas de pessoas, humanamente falando, insignificantes. Pessoas que eu penso que eu fico envergonhado porque eu me lembro do nome de 30% das pessoas da localidade que eu nasci. Eu acho que eu só lembro do nome de 30%. E eu estou sendo otimista. 70% eu não lembro. Marcondes lembra o nome de todo mundo. Visita a casa de todo mundo, levando a palavra a todos. E vai mais, ele vai na casa dos nossos parentes maternos, lá em outra localidade, está lá, levando a palavra para eles, visitando, falando de Jesus Cristo, mostrando o caminho, mostrando Cristo crucificado, e com amor, com cuidado. Eu, meu Deus, mas esse cara parece um fanático, parece um doido. E ele não é incansável. Mas, meu Deus, mas que cara fantástico. Eu quero ser assim. Eu quero, Deus, que tu me faça assim. Ele é um interesse por tudo que se relaciona a Jesus Cristo. É um homem que não tem cuidado em contender, ele não se preocupa em contender, ele se preocupa em falar de Cristo. Se dá com todo mundo. Lá em Manaus, ele é amigo de todos os pastores. Ele tem uma paciência com os contradizentes, ele ama os contradizentes, ele se preocupa com eles e vai lá e está com eles e fala de Cristo com paciência. Quando a coisa vai apelar para contenda, ele sai, ele desaparece, mas é um homem que ama. E eu digo, meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa. Aí ele sai de bermudazinha, de chinelo, com uma blusinha maior, quase maior do que a bermuda lá, com a bigazinha, tão simples, mas ama o Rei, ama o Senhor. E meus irmãos, isso é permanecer em Cristo. É você não se encantar, é você não se render aos fascínios, aos cuidados. Sabe, é um homem livre. Vamos ver Colossenses 3, do 1 ao 3. Colossenses 3, do 1 ao 3. Eu quero falar só 3 aspectos rapidamente do que significa permanecer em Cristo. O primeiro aspecto, permanecer em Cristo, é relacionar-se. É esse relacionamento com Cristo e seus valores. Colossenses 3, do 1 ao 3. Portanto, se fostes ressuscitado, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amém. A nossa vida não é mais daqui dessa esfera terrestre. Não. Nós morremos. Nossa vida está escondida lá. Está depositada lá, está guardada. Então eu disse, agora você precisa buscar, você precisa pensar nas coisas lá de cima. E como é que a gente vai pensar nas coisas lá de cima? Como? Pelo Espírito. A palavra diz que o Espírito prescruta as coisas de Deus, sabe a mente de Deus, compreende a vontade de Deus. E o Espírito vai vir nos ensinar, nos fazer pensar, nos fazer buscar. Então isso é resultado desse permanecer, relacionamento com Cristo e seus valores. Agora sim, como é que a gente conhece alguém que não permanece em Cristo? É alguém que não se relaciona com Cristo, não se interessa pelas coisas do alto, não busca, não pensa, não sabe nada das coisas do alto, só sabe as coisas aqui da terra. O seu Deus é o seu ventre, está preocupado somente com as coisas aqui desse mundo, se envolve, comprometido, e pronto, não permanece em Cristo. Então permanecer em Cristo significa alguém que tem a palavra de Deus como a lei régia, magna, né?
lei maior, suprema, e a palavra de Deus vai lutar. Se a palavra de Deus diz assim, pise aqui, eu piso. Se a palavra não pisa, não pisa. Não dá. Isso é alguém que permanece em Cristo. Permanecer em Cristo significa rejeitar tudo que se opõe à pessoa de Cristo e ao propósito de Cristo. Então, se o propósito de Cristo é santidade, então tudo que se opõe à santidade, eu rejeito. 1 João 2,15 diz, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o Pai, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. Então, como é que alguém diz que permanece em Cristo e ama o mundo? Está 100% envolvido com o mundo. Está 100% comprometido com o mundo e as suas regras. Como é que esse alguém pode dizer, eu permaneço em Cristo? Então, essa pessoa nunca irá frutificar, nunca irá glorificar o Pai, porque não permanece em Cristo. Permanecer em Cristo é relacionar-se com Cristo, aprovar os seus valores, rejeitar tudo aquilo que é rejeitado por Cristo. O mundo é rejeitado por Cristo. Quando? Obediência. Então, uma palavra é fundamental. Então, permanecer ali, sem se enredar, sem se mover. Então, permanecer em Cristo é, segundo o salmista, vamos ler, vamos já concluir, irmãos. Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. Eu gostaria de pedir aqui para o Everton estar pertinho, abrir em Jó 36, 21. Para a gente ver o que esses homens falam do que é permanecer em Cristo. Salmo 66, 18. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Amém. Ele disse, se eu no coração tivesse contemplado a vaidade, porque a palavra diz, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o nosso tesouro é Cristo, se o nosso tesouro é o Senhor, então a gente não irá contemplar a vaidade, nós iremos contemplar o Senhor mesmo. E se eu contemplo a vaidade, Deus não escuta. E o que é vaidade, Everton? Fala para nós o que é vaidade. Jó 36, 21 vai dizer o que é vaidade. 36, 21. Guarda-te e não declines para a iniquidade, porquanto isto escolheste, andaste que a tua miséria. Iniquidade é a vaidade. Se eu inclinar o meu coração à vaidade, isso é miséria. O salmista disse, se eu houver contemplado a vaidade, o Senhor não teria me ouvido, porque tudo que está fora de Cristo é vaidade. Então, permanecer em Cristo é não contemplar a vaidade, é não contemplar a iniquidade. É você voar mais alto. É você estar aqui nesse planeta Terra e você não está tão interessado nas coisas aqui de baixo, você não está tão comprometido com as coisas aqui de baixo, está firmado no alto. Permanecer em Cristo. Quem permanece em Cristo? Em último plano, recebe alimento da videira, esse é beneficiado por Cristo e por sua palavra. Quem permanece em Cristo recebe suprimento, é cuidado, é alimentado. E quem é alimentado, quem é suprido, interessante, eu e o irmão Elenildo, a gente tem brincado de ser agricultor, né, nesses últimos dias. E é interessante que você percebe que algumas plantas desenvolvem, outras não, umas frutificam, outras não. E se você planta uma fruteira com o propósito de frutificar, é isso que você espera. Você não espera que uma fruteira seja um enfeite.
enfeite, seja apenas um peso morto. Uma fruteira é para frutificar. Hebreus 12, 11. De Hebreus. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Amém. Fruto de justiça. Mas eu não queria ler esse texto, eu queria ler aquele texto que diz assim, a terra que recebe a chuva, produz fruto. Produz fruto. Você leu o 11, né? Isso. Mas amém. Lê de novo esse texto. 12, 11, leia. 12, 11. 12, 11. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz frutos pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Amém. Amém. Então, é impossível o cristão frutificar se não passar pela disciplina, tratamento. A gente vive dias de desgoverno. Ninguém aceita governo. Você vê no mundo lá, na Venezuela, aquele grande conflito lá, os chavistas, né, tentando manter a linha dura. Na Grécia, alguns países aí, no Brasil, esses levantes aí, uns protestando, inúmeros protestos, mas na realidade ninguém quer um governo justo, todo mundo quer desgoverno, porque o homem não se acha digno de correção e disciplina, o homem se acha autossuficiente, o homem se acha pleno, o homem se acha tudo de bom. Mas os cristãos são pessoas que reconheceram que são falidos, que são fracos, que são pobres, mas que tem um Deus que é poderoso, que os disciplina, que os capacita, que os conduz para uma vida de frutificação. Mas a vida de frutificação é pelo caminho da disciplina, da cruz. Não pensemos que iremos frutificar como essas pessoas que desprezam a palavra, desprezam a correção. Vós já estáis limpos pela palavra que tenho falado. Irmãos, se eu não desejar, se eu não me submeter à correção que vem de Deus, a palavra, a disciplina, pode esquecer. Não tem. Todos os irmãos que têm fugido da disciplina, da correção, da vida da igreja, do corpo, ou eles são conscientizados por Deus que precisam de estarem debaixo do tutorio de Deus, da correção de Deus, da vida do corpo, da disciplina, da correção, ou eles são conscientizados e mergulham nisso, ou nunca eles irão chegar ao ideal de Deus final, que é uma noiva gloriosa, sem mácula, sem ruga e sem defeito. Porque não foram supridos pela seiva da videira. Eles não experimentaram a vida que vem do caule para os ramos, por enchente. Então é preciso
A palavra diz que todo atleta em tudo se domina. Para alcançar um corpo corruptível, nós, porém, incorruptível, é preciso disciplina. É preciso lutar conforme a regra. É preciso submeter a Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E Ele, ao seu tempo, vos exaltará. Eu digo uma coisa para vocês com toda convicção. Toda convicção. O Senhor tem me dado muita liberdade nesse ministério. Muita liberdade. Muita liberdade. Eu sei o que eu quero. Eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei os obstáculos que se levantam. Mas eu sei que todos os obstáculos serão transpostos, serão vencidos. Eu sei que nem todos chegarão ao final. Mas eu sei que alguns chegarão. E é com esses que eu quero perseverar. É com esses que eu persevero. É para esses que eu falo. É para esses que eu desejo. E até o final com esses. Eu sei bem direito. E enquanto mais se levantam obstáculos, oposição, desânimo, mais eu sei que a coisa está no caminho certo. E a gente não pode desanimar nem nada. Porque eu sei em quem nós fomos enxertados, em quem nós temos crido. E que Deus não vive um desgoverno, Deus não vive uma confusão. Deus é Deus de paz. Essa coisa de se levantar, cada um pensando como quer, como imagina, e fazendo um Deus segundo a sua ideia, um modelo congregacional, o seu bel prazer, o seu querer. Galera, é. Ou vai se arrepender e se render, ou vai se quebrar. Não vai dar em lugar nenhum. Porque diz a palavra lá em Tito, esses são como os cretenses, são ventres preguiçosos, são besta ruim. Não estão preparados para todo o povo. Então, irmãos, em nome de Jesus, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Ou não? O irmão quer ler só Apocalipse 14, 18 e 19. Passa o microfone para o irmão. Amém? Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada, ajunta os cachos da videira da terra, portanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vitimou a videira da terra, e lançou no grande lagar da glória de Deus. Eu entendo aqui que esses que estão em Cristo, que o anjo vem, leva essas uvas que deu fruto, e ele depois destrói a videira que não é da parte de Deus, que já essa não presta. É tanto que ele diz assim: a videira é da terra, é do mundo. Aqui ele está falando exclusivamente a videira do mundo, né? Aquela que produz o vinho de Satanás. Porque no versículo 20 diz que foi pisado fora da cidade e correu sangue do lugar que é o Armagedon, até aos freios do cavalo, 1,20 m de sangue, numa extensão de 1.600 estados. Se for essa cidade ou outra, eu sei que vão ser pisados e o sangue vai correr a cerca de 900 quilômetros aproximadamente, porque
rejeitarem, serem enxertados na videira verdadeira, para produzir frutos que glorificam a Deus. Amém. Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos aqui nessa noite, pela tua palavra, pelos irmãos. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito, Pai, dando perseverança aos irmãos, tem dado convicção, meu Deus, para perseverarem até o fim, permanecendo em Cristo, amando a Cristo, servindo. Obrigado, Deus. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu sangue na cruz. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito. No nome de Jesus. Amém. Então, irmãos,